estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra, todo o universo se fez. Ele é Cristo, que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida.
Bom dia, irmãos. Bom dia, irmã. Como estão vocês? Está tudo bem? Eu rogo a Deus que o amor do Senhor, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja presente na sua vida e de toda a sua família. Irmãos, nós já estamos no tempo do fim. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Nós já estamos no limiar do fechamento da porta da graça. Nós já estamos nos preparando para receber o nosso Senhor Jesus vindo nas nuvens dos céus. Esse é um momento ímpar na história deste mundo, onde todos nós precisamos estar atentos aos acontecimentos e precisamos também estar nos preparando e ajudando a outras pessoas a se prepararem para aquele grande e maravilhoso encontro que será aquele grande dia da volta do Senhor Jesus na nuvem dos céus. Eu quero pedir nesse momento que você abra sua Bíblia. Nós vamos meditar bastante hoje na palavra do Senhor. E eu queria começar lendo esse texto, que ele é muito interessante. Está no livro de 2 Timóteo, é a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu queria que você encontrasse aí. E já está aberta aqui a minha Bíblia. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós temos o privilégio de ter diante de nós, meu Deus, a Tua palavra. Meu Deus, isso é um privilégio maravilhoso, especial, onde, meu Deus, tantas pessoas não têm essa oportunidade. O Senhor, pela Tua misericórdia, concede isso a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem algo muito especial para falar ao Teu povo, através de mim. E eu peço, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando no coração, na mente de cada servo do Senhor, de cada filho, meu Deus, do Senhor que está ouvindo essa mensagem neste momento, meu Deus. Eu te peço e te agradeço pela presença do Senhor conosco, que o Espírito Santo clareie, meu Deus, as nossas mentes, para que, meu Deus, somente a palavra do Senhor possa ser ouvida. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, irmãos, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, esta carta que o apóstolo Paulo estava escrevendo para Timóteo já era a segunda. A primeira, ele mandou Timóteo, um jovem, talvez até inexperiente ainda de como ser um líder da igreja naquela época, e ele recebia o apoio do apóstolo Paulo. Estava acontecendo na igreja, e o Timóteo estava em Éfeso, líderes com pensamentos totalmente diferentes, inclusive sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E Timóteo estava ali encarregado de levar a mensagem verdadeira para que o povo não se desviasse da fé e fossem ajudados a continuar e seguir o caminho do Senhor.
Eu não sei, irmãos, como está a sua vida nesse momento, onde já estamos aí há 4 meses por causa dessa terrível doença que afligiu toda a humanidade. E assim, tem acontecido de muitos estão um pouco desanimados, outros estão assim, não sabe como seguir. É compreensível, irmãos, porque estamos nos últimos dias, não tem jeito. Essas coisas não para quem lê a Bíblia, para quem tem entendimento da palavra do Senhor, não pegou ninguém de surpresa. Isso já é o esperado para a gente. Mas a gente sabe que não é fácil. A aflição não é fácil, irmãos. A adversidade na vida, só quem sabe é quem sente. E na época do apóstolo Paulo, ele estava passando por algumas situações terríveis também. Ele, inclusive, o apóstolo Paulo, que estava mandando uma carta a Timóteo, ajudando, dando as orientações de como ele se conduzir para ajudar o povo a ter um crescimento espiritual, o apóstolo Paulo já estava se preparando já para ser martirizado. Mas mesmo assim ele não estava desistindo de cumprir o ministério que Deus colocou sobre ele. Eu queria meditar com você acerca de 3 histórias na Bíblia que me chamam muita atenção. Eu não sei como está você aí, porque infelizmente tem acontecido nesse período de pandemia diria assim, uma chuva de informações. Vem pregadores de vários lados, pregando de todo jeito, vem falsos profetas, vem alguns fanáticos, vem gente de todo jeito trazendo mensagem. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai buscar algumas informações na internet, porque a gente sabe que o erro, muitas vezes, ele não é tão fácil de ser detectado. Às vezes, principalmente a gente falando no lado religioso, a parte espiritual que existe, a verdade e a mentira, irmãos, está sendo colocada tão próximo que somente aqueles profundos conhecedores da palavra de Deus é que vão ter condições de discernir entre o falso e o verdadeiro. Eu queria meditar em três passagens bíblicas que me chamam muita atenção. E assim, infelizmente, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós damos mais atenção, aquilo que nós contemplamos, é o que vai estar direcionando a nossa vida. E eu queria deixar uma pergunta assim para você. Espiritualmente falando, irmãos, quem está conduzindo a sua vida? Como espiritualmente a sua vida está sendo conduzida? E é por isso que eu gostaria de convidar a abrir no livro de Êxodo, no capítulo 13, e só para a gente ter uma noção de como estava o povo naquela época. Vamos voltar aqui, Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17, e diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Versículo 21 agora. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que a gente percebe aqui? Deus resgatou o povo de Israel do Egito.
Só que interessante que quando o Faraó permitiu que o povo de Israel saísse do Egito, Faraó se arrependeu e tentou trazer de volta todos os israelitas. E o interessante nessa história, irmãos, que o povo sabia que estava sendo perseguido pelos egípcios, pelo exército dos egípcios, e Deus leva o povo para um caminho que era bem mais longo. Estranho, poderia dizer assim, poxa, não era tão... estava bem mais perto para chegar até a terra de Canaã, mas Deus leva o povo para um caminho mais longo. E aí a gente começa a meditar assim, por que será que Deus quis que esse povo fosse por um caminho bem mais distante? E aí é onde a gente consegue meditar em uma situação. Às vezes, irmãos, o caminho que Deus quer nos conduzir não é o caminho mais curto, não é o caminho mais confortável, mas é o caminho que vai nos levar à salvação eterna. Talvez o caminho do Senhor é o mais longo, talvez o caminho do Senhor tenha até mais espinhos, mais pedras, mas é o caminho que vai nos ajudar a ter um caráter preparado para o reino celestial. Não desanime se o caminho que você está trilhando nesse momento esteja difícil para você. Não desanime, porque nesse mesmo texto que nós lemos agora, está escrito aqui na palavra do Senhor, Deus nunca desistiu daquele povo, ainda que o caminho fosse difícil, ainda que o caminho fosse o mais longo. A gente percebe aqui que o Senhor ia diante deles durante o dia com a nuvem, ia à noite com a coluna de fogo, e nunca Deus se apartou daquele povo. E aquele povo, sabendo que Deus não estava com ele, olha que coisa interessante, a partir do versículo 10 do capítulo 14 de Êxodo. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que a gente percebe aqui mais uma vez, irmãos, o povo estava aflito, angustiado, mas estava querendo voltar para o Egito. E é nesse momento, Deus já tinha esse líder chamado Moisés, que estava ali liderando aquele povo e mostrando o Deus Salvador, o Deus que estaria lutando por todos eles. Deus nunca deixou de ter os teus filhos aqui na terra. Mesmo o povo de Deus tão distante, mesmo que o povo de Deus não seguisse as orientações, Deus sempre levanta aquele servo fiel para estar conduzindo o seu povo. A pergunta para você nesse momento é: como tem sido você? Tem sido o servo fiel, aquele servo que está disposto a carregar o fardo, as dificuldades para ajudar as outras pessoas e até assim está se ajudando também nessa caminhada à vida eterna? Tem mais outra história aqui. Outra história está no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Aqui, Deus levanta mais um grande homem. E a situação do povo de Deus era essa, irmãos. Olha que coisa interessante e dramática. Capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor,
Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha que situação, irmãos. O povo de Israel se rebelou. E por causa disso, começou a sofrer. Ficaram nas mãos dos midianitas por 7 anos. Tudo que eles plantavam, irmãos, era destruído pelo inimigo. Tudo que eles faziam para o seu próprio sustento era destruído. Eu não sei o que o inimigo tem feito no seu lar, na sua vida. Nesse período de pandemia pessoas têm passado situações tão difíceis, irmão. Às vezes, salário foi reduzido, perdeu emprego, não conseguiu uma ajuda do Estado, do poder público. Tem sido difícil. O que a gente percebe nesse texto, o povo estava numa situação difícil, mas clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu. E Deus, nesse momento dramático do povo de Israel, levanta um homem chamado Gideão. Gideão não queria nem ir. Eu sou mais simples, a minha família é simples, mas não queria ir. Mas Deus tem o seu propósito para todos aqueles aqui na terra. Gideão foi. E quando ele foi, Deus usou. Ele foi para ser um instrumento nas mãos do Senhor para libertar o povo de Israel. Foi o que ele precisava, irmãos. E Deus não precisava de muitas pessoas. Era 32 mil, 10 mil. No final ficaram 300 homens corajosos, dispostos a enfrentar todo um exército inimigo. E foram somente aqueles 300 que Deus usou para vencer os midianitas. Deus quer usar você também. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele, para que pessoas sejam salvas, para que você também seja salvo. E o outro texto que eu queria meditar também, outra história muito dramática que está na Bíblia, está no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Aqui agora já vemos uma outra história, já num contexto um pouco diferente também. E a partir do versículo 20 do capítulo 18, diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo, irmãos, na época do rei Acabe e da Jezabel, haviam se distanciado tanto de Deus. A vida espiritual estava tão distante, tão aquém, que quando Elias estava ali no Monte Carmelo e fez a pergunta, eles não sabiam a quem seguir. Eles não tinham noção.
Eles já não tinham mais discernimento, irmãos, entre o certo e o errado. Eles não sabiam mais quem era o Salvador deles. Se era Deus, se era Baal. Eles não tinham mais como discernir entre salvação e perdição. Às vezes, pessoas ficam nessa situação também hoje. Às vezes as pessoas começam a ouvir tantas coisas, começam a ver assim tantas informações que estão disponíveis hoje por meio da televisão, da internet, das mídias sociais, que as pessoas não sabem mais o que seguir. Elas já não conseguem mais ter um discernimento entre o que é santo e o que é profano. Não tem mais discernimento entre o que é secular e o que é espiritual. E as pessoas não têm discernimento porque têm se distanciado de Deus, infelizmente. No livro Testemunho Seleto, na página 189, a Ellen White tem um texto. Ela diz assim, vivemos em época de muita luz, mas muita coisa a que se chama luz está abrindo o caminho para a sabedoria e as artimanhas de Satanás. Muitas coisas serão apresentadas que parecerão verdadeiras, contudo terão que ser ponderadas cuidadosamente, com muita oração, pois podem ser sutis artifícios do inimigo. A senda do erro parece muitas vezes estar bem vizinha da vereda da verdade. Ela quase não é distinguível da verdade que leva à santidade e ao céu. Mas a mente iluminada pelo Espírito Santo sabe discernir que essa senda diverge do caminho reto. Depois de algum tempo, se vê que os dois se acham vastamente separados. Testemunhos Seletos, página 189. Então é essa a situação hoje. O erro está tão próximo do certo, o falso está tão próximo do verdadeiro, que somente com o poder do Espírito Santo a gente vai ter condições de discernir o caminho que leva ao céu. Estamos vivendo alguns períodos, e nesse período, irmãos, uma situação esses 4 meses principalmente, bem característica dos sinais dos últimos dias. Perceba, pandemias, tem guerras, rumores de guerra, a gente tem percebido aí fome em vários lugares, necessidade das pessoas, a moralidade lá embaixo. Temos visto tantas coisas ruins. E o que tem acontecido assim na parte religiosa? Tem aparecido fanáticos marcando até datas para a volta de Jesus. A Ellen White fala bem claro, não existem datas. Deus não deixou isso. No livro Eventos Finais, ela fala de forma bem clara quanto a isso. Deixa eu ver se tem aqui. Ela diz assim. Deixa eu localizar aqui. Ela diz aqui no capítulo 16 do livro Eventos Finais, assim, ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Deus não nos revelou em que momento essa mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos, porém não busquemos saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. E tem acontecido muitos fanáticos aí, marcando datas aí para a volta de Jesus, fechamento da porta da graça. Isso não existe.
tem acontecido também muitas coisas, doutrinas aí com o espiritismo disfarçado, tem ceticismo em alta, materialismo, sensacionalismo, negligencialismo religioso, mornidão, formalismo, tudo isso tem acontecido. E assim, para acabar ainda mais piorando a situação, o que a gente ainda tinha de influência no passado, de televisão, hoje a gente tem aqui mais grave ainda, são poder chamar os influenciadores digitais. Esses chamados youtubers aí, que têm manipulado, isso tem sido tão... A gente não tem noção de como isso tem prejudicado as famílias e principalmente os jovens que têm se deixado levar por essas pessoas. Essas pessoas elas têm um poder de persuasão tão grande que elas ditam comportamentos e até a mentalidade dos seguidores. O que a gente tinha antes, que era televisão, hoje já temos isso aí. O que era novela, hoje são séries que prendem os jovens aí e eles não conseguem sair, estão sendo manipulados. E a gente está aqui, nesse momento da história deste mundo, para levar a mensagem de salvação às pessoas que precisam. Deus espera isso de mim e de você. Foi a mensagem que Deus mandou para Moisés para salvar aquele povo, resgatar aquele povo. Foi a mensagem que Deus mandou para Gideão para ajudar a libertar aquele povo. Foi a mensagem que Deus mandou para Elias para ajudar aquele povo a sair daquela mornidão espiritual. A mensagem que Deus sempre mandou para libertar o povo é a mensagem que Deus manda para mim e para você. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus ajude a mim, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus me fortaleça, para que todos nós estejamos preparados e ajudando outras pessoas a se preparar para aquele grande e glorioso dia da volta do Senhor. Que todos nós possamos dizer assim como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está guardada não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Quer você se preparar para aquele grande dia? Amém. Que Deus abençoe a mim e a você e toda a sua família. Da janela eu vejo o céu lá fora, vem a chuva, de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil, preciso de reparos, preciso de cuidado. Sei que é tarde, mas fica mais um pouco. Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo, estou fechado, mas só tu tens a chave que tira o pecado. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu, o Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada. Já não vivo
Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada, já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada, já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece. 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 Eu queria te convidar, nós vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela bênção da Tua presença conosco. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desistiu em nenhum momento da história deste mundo de estar conduzindo os Teus filhos ao reino celestial, o lugar que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam, meu Deus. Eu quero estar preparado, Senhor. Os meus irmãos querem estar preparados. Ajuda-nos, meu Deus. Precisamos, meu Deus, da Tua presença, meu Deus, a cada momento da nossa vida. Salva-nos, Senhor, por Tua graça. Livra-nos, Senhor, dos inimigos. Fortalece-nos, Senhor, a cada momento da nossa vida, meu Deus. Isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.